E aí galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês mais detalhes sobre essa nave aqui chamada de Citroën C4 Palace. E aí, será que vale a pena? Acompanhe nosso vídeo! Então vamos lá pessoal, chegando aqui a uma das partes mais bacanas aqui desse C4 Palace. Quero mostrar para vocês então como é que funciona aqui, como é que ele entra em funcionamento, aliás, né? Então a chave dele é do tipo canivete. Para falar a verdade para vocês, eu acho que esse carro já merecia uma chave presencial mesmo nessa época. Mas uma chave canivete sempre é bem-vinda, né? Então vamos lá, para o acionamento do carro aqui. Coloquei a chave com um pouquinho de dificuldade. Coloquei a chave aqui então no contato. Vira o primeiro estágio, ele aciona todos os painéis, né? Vou só baixar aqui o volume para não ter problema de direitos autorais, eventualmente, né? Temos um painel aqui, então, logo em cima do volante, né? Falando em volante, olha só que curioso, né? O centro do volante é fixo, o que a gente consegue movimentar é só o arco. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem a presença desses pedal shifts aqui, que podem permitir que o motorista aumente ou diminua a marcha engrenada. Isso é bem interessante também, traz aí um pouco mais de esportividade, né? Já no painel central aqui, pessoal, temos então as informações básicas aqui de trip, questão de monitoramento da temperatura. Temos também o nível de combustível com a quilometragem aproximada que a gente pode rodar com a gasolina que a gente tem disponível, né? Como vocês podem ver, a velocímetro é digital, como era de se esperar, e de uma leitura bem interessante, pessoal. Não é aquele modelo um pouco mais simples que é encontrado, por exemplo, no Xara Picasso. Aqui ele já é melhorado em alguns aspectos. Uma coisa que eu acho que esse carro mereceria aqui seria uma centralzinha multimídia, seria muito bem-vinda, mas de qualquer forma o rádio original aliado aí aos comandos todos aqui no volante funcionam muito bem. Vou dizer para vocês que é bem interessante enquanto a gente está dirigindo, poder fazer algum ajustezinho no rádio é bem simples e a gente não solta, não tira as mãos do volante, isso é sempre bom também. Bom, só para finalizar alguns detalhes internos aqui dentro, temos aí um ar-condicionado digital de 2 zonas, o que também é bastante interessante, porque uma coisa bastante comum é que a esposa ou o esposo tem um pouco mais de frio ou de calor, né? Então esse ar-condicionado Dual Zone, ele acaba com esse tipo de briga, digamos assim, dentro do carro, né? O câmbio é do tipo automático com as opções de Tiptronic. Vocês ainda têm a opção do modo Sport e do modo para baixa aderência, que no caso aqui, na Europa principalmente, né, o modo neve. Aqui no Brasil pode ser utilizado ainda se eventualmente você pegar algum tipo de estrada de chão, uma aderência um pouco mais baixa, né? Bom, vou colocar o carro em funcionamento rapidamente então. Motor de funcionamento sem maiores problemas, sem maiores engasgos, é bem tranquilo essa parte aqui. Vou só desligar mais uma vez o rádio, vou desligar o rádio para o YouTube não pegar meus direitos autorais aí. A parte interessante desse painel é a seguinte, pessoal: o medidor de rotações por minuto fica aqui logo acima do volante, né? E a marcha engrenada aparece aqui também. Por que que isso é interessante, pessoal? Se você está olhando única e exclusivamente para frente, você pode se guiar para saber qual que é a hora de trocar a marcha aqui através do pedal shift, através única e exclusivamente desse painel que fica logo acima do volante. Bem interessante, né? Para o motorista não precisar ficar desviando o olhar lá para o centro do console do carro. Falando rapidamente para vocês sobre alguns detalhes aqui da parte interna. Bom, pessoal, não temos economia de palito aqui, né? Como vocês podem ver, vidros elétricos para todo mundo, regulagem elétrica também dos espelhos retrovisores, o que vem a ser praticamente básico para um carro dessa categoria, né? Temos ainda câmbio automático, já já a gente vai colocar o carro em funcionamento e vou poder mostrar para vocês todos os detalhes desse componente também. E a questão de design dessa parte interna, pessoal, eu gosto bastante. Vou falar para vocês que a Citroën nessa época já estava anos-luz dos demais concorrentes, digamos assim. O acabamento interno aqui é muito bacana. Os materiais que o pessoal da Citroën na época escolheu, tanto para os forros de porta, quanto o tipo de couro utilizado nos bancos e de uma maneira geral de todos os itens de acabamento interno aqui dentro, são muito bacanas, pessoal. Eu gosto bastante, acho bem interessante esse design futurista, digamos assim, que o pessoal da Citroën enxergou para esse carro aqui na época. Mostrando rapidamente aqui para vocês também alguns detalhes dessa parte de motorização.
Bom, pessoal, aqui temos um motor convencional 2.0 de 4 cilindros. Essa geração aqui já é flex. Então, no caso, dependendo aí da região do Brasil que você more, pode ser interessante abastecer ele com etanol. Aqui no norte do estado do Rio Grande do Sul, nós acabamos utilizando somente gasolina mesmo, né? Já que para nós aqui, por algum motivo, o etanol chega num preço exorbitante. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, a gasolina aqui na nossa região, estou falando aqui então no final de dezembro de 2020, gasolina na nossa região na faixa de R$ 4,40, mais ou menos. E o etanol chega a absurdos R$ 4,09, pessoal. Isso nos postos que oferecem esse combustível. Então vejam só que interessante essa discrepância, né? Nesses últimos dias a gente teve até contato com alguns inscritos que moram, por exemplo, no Paraná, regiões próximas aí de usinas, né? Onde o etanol chega a custar na faixa de R$ 3,00. Interessante, né? Se você quiser compartilhar com a gente também essa informação nos comentários, seria bastante interessante. Mas só para concluir esse assunto aqui, pessoal, quanto a números de consumo na gasolina, no nosso caso aqui, nós temos cerca de 6,5 km por litro dentro da cidade. Já em rodovia, algo em torno de 11,5 km por litro. É o preço que se paga, né, pessoal, por todo esse luxo, conforto e exclusividade, eu diria, né? Se você tem um veículo semelhante e consegue números diferentes de consumo e quiser compartilhar com a gente a sua experiência, use mais uma vez, como disse para vocês anteriormente, o campo de comentários para deixar a sua experiência também. Isso pode ajudar alguém que esteja procurando um veículo parecido com este para fazer sua compra, beleza? Pessoal, finalizando o vídeo aqui, dessa vez eu vou finalizar o vídeo de uma maneira um pouco diferente. Porque quando o coração da gente fala, eu acho que é a maneira mais sincera da gente expressar alguma coisa para vocês que seguem a gente aqui no nosso canal. Pessoal, a gente andou em diversos carros, vocês podem ter visto os vídeos que a gente fez aí, tem mais de 180 vídeos, então nós temos tranquilamente, sem contar os carros repetidos, mais ou menos 110, 120 carros que a gente andou e pôde gravar e mostrar para vocês. Pessoal, a Citroën, sejamos sinceros aqui, pessoal, Peugeot, Renault, Citroën são marcas que o pessoal ainda tem um pouco de preconceito. A manutenção é ligeiramente mais cara, porque muitas vezes os próprios mecânicos tiram proveito dessa fama que os carros têm, né, de ter a manutenção um pouco mais cara, então o pessoal cobra um pouquinho mais para manutenção. Isso é o que a gente pode acompanhar na prática, né? Mas sendo o mais sincero possível e falando com o meu coração aqui para vocês, pessoal, para os mais de 70 mil inscritos que a gente tem e que boa parte deles acompanham a gente desde o iniciozinho do canal, né? Pessoal, esse carro é muito gostoso de andar, muito bom de andar. Mesmo com a manutenção um pouquinho mais cara, mesmo com o consumo um pouquinho maior, graças a esse câmbio automático, eu falo para vocês com certeza que se tivesse dinheiro suficiente para não só comprar o carro, mas manter as manutenções em dia, eu compraria esse carro sem sombra de dúvidas e consideraria ele como um presente que eu me daria, eu me permitiria a esse presente aqui, esse prazer de guiar esse veículo. Tem muita gente falando mal desse carro, isso é normal, natural. Os franceses, de uma maneira geral, têm um preconceito bastante grande, ao menos no nosso país, né, na famosa República das Bananas, como o pessoal costuma comentar, né? Mas assim, pessoal, se tivesse dinheiro suficiente, se tivesse condições, e se você que está assistindo esse vídeo tem condições de manter uma nave dessas, pessoal, com certeza esse carro não vai lhe decepcionar no quesito de conforto, silêncio a bordo e realmente, pessoal, é uma experiência de dirigir completamente diferente. Eu gosto bastante e, como falei para vocês anteriormente, pessoalmente compraria um veículo desses se encontrasse um em ótimo estado como este aqui, por exemplo, sem sombra de dúvidas. Então, se você é novo por aqui, caiu de paraquedas no nosso canal graças à frequência acelerada de envios que a gente está fazendo nesse mês de dezembro de 2020, seja bem-vindo. Deixe o seu gostei. Se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe também o seu comentário. Seria bem interessante que vocês compartilhassem com a gente as experiências que vocês também têm, para que a gente possa ajudar alguém que esteja precisando, esteja com algum tipo de dúvida referente a esse carro aqui, beleza? Um abraço a todos, obrigado por assistir e até mais! Oh.